Olá, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional diário. O título do devocional de hoje é A Paixão de Cristo. Nós estamos na sexta-feira da Semana Santa, na celebração da Páscoa no calendário judaico, e esse ano, coincidentemente, a Páscoa cristã coincide com a Páscoa judaica. A Páscoa judaica começou na noite de quarta-feira, dia 8 de abril, e vai até 16 de abril no seu calendário lunar, onde a comunidade de Israel, o povo judeu espalhado pelo mundo todo, celebra a sua libertação do Egito e também a morte dos cordeiros para livrar os seus primogênitos, o sangue que era passado na verga e nos umbrais da porta, para a proteção contra o anjo da morte. É interessante que nós estamos na sexta-feira vamos celebrar a paixão de Cristo e o domingo a ressurreição na cristandade, na tradição da cristandade em geral, e coincidiu aí o calendário solar, que é o calendário cristão, com o calendário lunar, que é o calendário judaico. Então é realmente muito precioso e por isso nós queremos desejar a toda a comunidade judaica no Brasil, em Israel e no mundo, que já vão para a sua terceira noite de Páscoa, uma vez que eles incluem a semana dos pães ázimos, que são de 7 dias, mais a noite de Páscoa, a segunda noite, que soma aí 8 dias de celebração. Então, nós queremos desejar à comunidade judaica Hag Pesach Sameach, uma feliz festa da Páscoa, e assim, então, desejar que cada família que está hoje, devido ao coronavírus, confinado em casa, que possam celebrar no Shalom de Deus, na alegria, no Sameach, essa Páscoa, como todos nós, aqueles que são cristãos, aqueles que creem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que possam nos seus lares celebrar essa festa tão singular, tão importante, que fala sobre a redenção da humanidade através da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Bem, feito esta introdução, deixa eu dizer algumas coisas importantes aqui. Quando olhamos nas Sagradas Escrituras o Evangelho de João, quando o Senhor Jesus é apresentado por João Batista diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Isso é muito significativo porque o Messias veio para morrer. Um dos propósitos da vinda de Cristo era justamente ser esse Cordeiro de Deus, que na cruz do Calvário iria derramar o seu sangue para nos purificar os pecados e nos dar a vida eterna. É uma redenção expiatória, vicária, Ele expia os nossos pecados, ele é vicário porque ele toma o nosso lugar, e é a vitória na cruz sobre o pecado e a vitória na ressurreição para nos dar a vida e a vida eterna. Bem, esse assunto é muito interessante porque quando olhamos para o Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus mesmo disse para os seus discípulos que ele veio para morrer. Então acompanhe comigo aqui em Marcos capítulo 8, versículo 31, em que ele diz abertamente qual o propósito que ele veio ao mundo, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31 diz: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Olha só, esse é o texto no Evangelho de Marcos, capítulo 1, que fala do Senhor Jesus abertamente falando sobre a sua morte e a sua morte de cruz. E perceba que ele fala da morte, que ele seria entregue à liderança do povo de Israel, a liderança, a parte política e religiosa queria entregá-lo, mas ele também, no capítulo 10, versículos 32 a 34, o Senhor Jesus também diz que os gentios estariam envolvidos nessa questão. Então, acompanhe comigo no capítulo 10, agora de Marcos, versículos 32 a 34. Ele diz: e iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dele, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir.
dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Perceba que o acréscimo aqui é que o entregarão aos gentios, envolvendo aqui, então, toda a divisão da raça humana. Nós sabemos, a raça humana está dividida entre judeus, gentios e a igreja do Senhor Jesus, que é a união de judeus e gentios que creem em Jesus. Mas ele sempre termina dizendo: mas o terceiro dia o Filho do Homem ressuscitaria, né? Vencendo a morte, vencendo o inferno, vencendo a carne, vencendo ao diabo. Outra coisa que cabe destacar aqui nessa passagem é justamente, novamente, a ênfase da subida para Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém está aqui no centro, né, de toda a história da redenção, da morte do Senhor Jesus Cristo. Porque Jerusalém era o centro do governo, porque Jerusalém era o centro da revelação, e era em Jerusalém que também se tinha a adoração. Através das festas, o povo celebrava a Deus em gratidão ao suprimento das necessidades, nas manifestações de amor de Deus pela nação de Israel. Então, Jerusalém é o centro da adoração, da revelação e também da autoridade, do governo de Israel. E quando a gente pensa nisso, em que o Senhor Jesus seria preso, como ele disse aqui, nós vemos a lembrança do Getsêmani. Getsêmani quer dizer lugar da prensa, ali no pé do Monte das Oliveiras, né, onde havia aquela grande plantação de oliveiras que eram colhidas e espremidas, né? Ou seja, falando da angústia, do sofrimento do Senhor Jesus, símbolo disso, que daria o seu azeite, né? Os vários níveis, pelo menos 3 níveis de azeite, né? A primeira prensa dava o azeite para o sacerdócio, né? Para o serviço no templo, e assim por diante, depois para o consumo e também para os animais. Mas olha que interessante, isso é no Getsêmani. E olha aí, irmãos, ainda no Getsêmani existe oliveiras lá, no pé do Getsêmani. Oliveiras milenares, tem oliveiras lá que os estudiosos dizem que tem aproximadamente 1.500 anos. Olha só, que impressionante que é o Getsêmani, o lugar onde o Senhor foi preso, e onde, na sua oração, né, de agonia, de sofrimento, suou gotas de sangue. Então, percebam a questão da paixão, né, como é chamado. Por quê? Fala justamente desse amor sacrificial do Senhor Jesus pela humanidade, pelo povo de Israel, lá em Jerusalém, que começa no Getsêmani e que vai terminar na cruz do Calvário. Então é algo realmente muito marcante essa semana que estamos vivendo, sobretudo o dia de hoje, a sexta-feira. Bem, se você avança comigo agora para o Evangelho de João, lá no capítulo 18, no versículo 12, nós temos a prisão do Senhor Jesus do Getsêmani. Ele é levado para a corte, para a casa de Caifás, né, para ser julgado pelo sumo sacerdote. Olha só o que o texto diz. João, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 12. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. E, versículo 13, conduziram-no primeiramente a Anás, possessor de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Então nós temos Anás e Caifás envolvidos aqui, não é, no julgamento do Senhor Jesus, no exame do cordeiro, e eles viram que o cordeiro era perfeito para o sacrifício. Jesus veio para morrer, como nós dissemos no início. E olha que interessante isso aqui. Foram encontradas as ruínas da casa do sacerdote, e nós temos nessas ruínas o calabouço onde os presos religiosos eram colocados para o julgamento. Está lá no Galo Canto, é uma região ali no Monte Sião, onde nós podemos visitar, entrar, né, nas ruínas abaixo, naquilo que sobrou, né, naquilo que era a casa do sumo sacerdote, ali, as evidências arqueológicas. Então, realmente nós temos, como falamos, né, na entrada do Senhor Jesus em Jerusalém, que se o povo parasse de clamar, as pedras clamariam, e as pedras estão clamando até hoje como evidências arqueológicas. Nós temos toda a agonia do Senhor Jesus no Getsêmani, a prisão, nós temos também a tortura pela qual ele passou, né? E nós temos aqui, no capítulo 19 de João, o açoite, que é esse sofrimento que ele sofreu antes de ir para a cruz. Esse capítulo 19 do Evangelho de João, versículo 1, que diz: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou,
E aqui nós estamos falando do tradicional azorrague, aquele chicote com pedras na ponta, várias tiras de couro, pedras, pregos, e que quando era batido, né, lançado no corpo, quando pegava, ele grudava, e quando ele se puxava, ele arrancava pedaços de carne. Então, imagina a dor e o sofrimento. Também nós temos a imagem da cruz, né, sendo colocada na cabeça do Senhor Jesus, a martelada, o sangue que escorria, o inchaço que dava e a dor que ele sofreu na sua cabeça. Tudo isso por mim e por você. E aí nós temos a humilhação, né, nos versículos 2 e 3, como eu acabei de falar, da coroa. Versículo 2 e 3 diz: e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então perceba que tudo isso aconteceu com o Senhor Jesus para expiar o meu e o seu pecado. E aí nós temos a cruz. No versículo 17, a parte A de João 19, diz assim: e levando ele as costas a sua cruz, né? Então nós temos aqui a figura da cruz, ele tem que carregar a sua cruz, e também temos a sua ida para o Gólgota. Então, depois de todo o processo de julgamento, né, em que o Senhor Jesus, então, foi reconhecido como aquele que podia substituir a humanidade, porque não foi encontrado pecado algum nele, então ele era o Cordeiro de Deus puro, perfeito, ele poderia, então, me substituir, te substituir, substituir a humanidade toda, para que na cruz ele pudesse atrair a si aqueles que olhassem para ele, crendo, recebessem a expiação do sangue. Assim como o sangue navega nos umbrais da porta, assim como o sacrifício do Cordeiro que cobria, né, com o seu sangue os pecados do povo, o sangue de Jesus tira completamente. E a segunda parte do versículo diz: saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Aqui estamos falando do Gólgota, do Monte Calvário. Qual é o seu formato, né? Uma aparência de uma caveira, é um monte calcário, branco, né? Por isso a questão da caveira também. E é um lugar muito interessante, porque é um lugar de passagem, e a Bíblia diz que as pessoas passando, olhando, né, para ele, meneavam a cabeça. Olha que curioso que é isso aqui. Nós temos a saída do portão de Damasco, pela qual o Senhor Jesus, né, saiu, com a cruz, para ser sepultado fora da cidade. Esse lugar, Calvário, era o lugar onde os romanos expunham todos aqueles que se levantavam, ameaçavam o império em Israel, em Jerusalém, e como ameaça ao Império Romano, né, ao reinado do César, né, do imperador romano, e ficava exposto ali, dias agonizando na cruz, e as pessoas passavam, viam, tinham essa imagem chocante, porque ali é lugar de entrada e saída, tá certo? Então, olha que interessante, até hoje ali é um lugar de entrada e saída da cidade de Jerusalém, e embaixo do Monte Calvário, essa parte hoje pertence aos muçulmanos, é uma estação de ônibus, é um terminal de ônibus que dá para você ir para Hebrom, para outras regiões de Israel. Então, continua sendo o mesmo lugar, ou seja, a evidência arqueológica também está aí. Daí você entende a precisão e a perfeição das Sagradas Escrituras em registrar tudo aquilo que os profetas disseram que iria acontecer. Isso é simplesmente impressionante. Bem, aqui cabe fazermos a pergunta: por que o Senhor Jesus escolheu os cravos? Ele escolheu os cravos por amor. Quando olhamos para João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é isso? Porque, em última análise, escolher os cravos é escolher a morte, o lugar de sofrimento, mas o sofrimento pela humanidade, para resgatar a humanidade com o seu precioso sangue. É o que diz em Romanos 5,8: mas Cristo, melhor dizendo, prova o seu amor para conosco, em que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que coisa maravilhosa, que é o que estamos celebrando nesses dias. Não podemos esquecer do propósito da Páscoa, do Cordeiro Pascal, que é morrer na cruz por mim e por você, para nos salvar. Volta aí comigo no Evangelho de João, e olha que declaração maravilhosa em João, capítulo 10, quando o Senhor Jesus, né, vai se apresentar como o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. Olha o que ele vai dizer no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Ele diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesma dou. Tenho poder para dar
e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Percebam que além de ser vicário, de ser expiatório, também era voluntário o sacrifício de Cristo. Irmãos, ele não foi o mártir da paz, ele foi o príncipe da paz. O mártir é aquele que morre por uma causa, mas que não necessariamente queria morrer. Já o príncipe da paz é aquele que dá a sua vida para nos dar a paz com Deus. Isso é muito precioso. Isso é maravilhoso e é isso que nós estamos celebrando, né? É claro que também, quando voltamos lá para o capítulo 19, nós temos o sofrimento, né, da morte na cruz. E nós sabemos que a morte por asfixia. É por isso que o crucificado, quando era pregado, ele dobrava as pernas. Ele não era crucificado estirado, né, esticado. Por quê? Para poder respirar. Ele jogava o peito para frente, esticava as pernas e respirava. E voltava para a sua posição. Porque se ele fosse crucificado esticado, a cãibra ia tomar as pernas, ia subindo, ia paralisando todos os órgãos vitais, e em tempo curto ele estaria morto, em horas talvez. Não é? Mas então ele se dobrava as pernas para se esticar, jogar o peito para frente e respirar. Porque a morte na cruz é por asfixia. Tá certo? Isso é o que nós vemos também aqui nas Sagradas Escrituras. Olha só, Evangelho de João, capítulo 19, depois de passar por tudo isso, experimentar o vinagre, que era uma espécie de um anestésico, e ele recusa, e ele vai dizer isso aqui, olha só, no versículo 30 do capítulo 19. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Olha que coisa maravilhosa, como é voluntário. Ninguém morre assim. Você entrega o Espírito e aí cai a cabeça, o corpo, todos, né? A morte é isso, é a saída da alma e do Espírito do corpo, né? Essa separação. Mas Jesus faz ao contrário, ele prova o vinagre, ele recusa, diz, está consumado, e essa é a palavra que o sacerdote, o sumo sacerdote dizia, depois do sacrifício de expiação dos pecados, né? E ele inclina a cabeça, e aí ele entrega o seu Espírito. Isso é maravilhoso e tremendo. E aqui então nós temos a morte do Senhor Jesus no meu e no seu lugar na cruz do Calvário. É isso que aqueles que têm consciência estão celebrando, não no sentido de, olha, vamos fazer uma grande festa e nos alegrar, porque é um momento também de reflexão, de dor e sofrimento do Senhor Jesus na cruz do Calvário, para entendermos um pouco a dimensão, o preço, de quanto custou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por mim e por você. Por isso eu gostaria de dizer que escolher os cravos, né, essa escolha voluntária do Senhor Jesus por mim e por você, né, os cravos revelam, ele escolheu os cravos para que você pudesse ser livre do inferno. O Senhor Jesus foi ao inferno por você, para não subir ao céu sem você. Ele escolheu os cravos para que você tenha vida, que é a ressurreição. Mas essa é uma outra festa, vamos falar no domingo, que é o dia apropriado para falarmos sobre Habicurim, a festa das primícias no calendário judaico, cumprindo as profecias judaicas, né? Ele escolheu os cravos para levar ao abismo seu pecado, seus fantasmas, suas inseguranças, seus medos e seus temores. Quando o Senhor Jesus foi sepultado, ele estava levando para o esquecimento daquilo que nos acusa diante de Deus como pecado. Ele perdoa e não se lembra mais. Quando confessamos os nossos pecados e reconhecemos nele nosso Senhor e Salvador. Ele escolheu os cravos para vencendo a morte, para que você não tenha medo dela. Nós podemos vencer a morte em Cristo Jesus. Ele escolheu os cravos e subiu ao céu para te preparar lugar. Olha que promessa maravilhosa. O que você precisa fazer? Entregar a sua vida a Ele. Não deixe de entregar a sua vida ao Senhor Jesus coração, entregar a sua vida e o seu coração ao Senhor Jesus nesses dias que estamos celebrando, né, a Páscoa, a morte do Cordeiro, para termos vida e vida em abundância. Muito bem, se você gostou dessa mensagem, não deixe de compartilhá-la, não deixe de se inscrever no canal do Templo Batista de Indianópolis, dar o seu like, compartilhar para abençoar as demais pessoas. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade.